Fala galera, beleza? Aqui é o Felipe e essa é a nossa terceira aula do mini curso de detecção de fraude na Bolsa Brasileira. Na última aula a gente falou sobre insider trading ao redor do mundo e nessa aula eu vou trazer esses casos que a gente viu na última aula para a ótica brasileira. Eu vou falar de insider trading no Brasil. Mais especificamente, eu vou contar para vocês o caso mais conhecido de insider trading no Brasil, que foi envolvendo os irmãos Batista da JBS em 2017. E depois eu vou mostrar para vocês 3 possíveis evidências de insider trading que talvez aconteceram no mercado brasileiro, né? E não foram identificadas pela CVM, ou foram identificadas e eles julgaram que não teve fraude aí, não teve informação privilegiada motivando essas negociações. E esses 3 casos que eu vou mostrar para vocês estão descritos no meu último artigo. E a base de dados, né, desses casos e de vários outros possíveis casos estão disponíveis na internet para quem quiser ir lá e dar uma olhada. E eu queria dizer também que existe uma metodologia muito bem construída por trás disso tudo que eu tô falando, que eu vou falar para vocês hoje. E essa metodologia ela foi revisada e aprovada por grandes pesquisadores ao redor do mundo, né? E mais importante de tudo, antes de começar, eu queria falar para vocês e deixar bem claro que eu não tô acusando ninguém de cometer nenhuma fraude aqui. Eu só vou contar histórias para vocês e mostrar o padrão das negociações e cabe a vocês achar o que quiserem achar e principalmente cabe a CVM analisar esses casos, caso ela não tenha analisado ainda, né? Mas vamos lá, vamos para o primeiro caso que eu tenho para contar para vocês, que é o caso mais conhecido do Brasil. Por que ele é o caso mais conhecido do Brasil? Porque foi a primeira vez que alguém foi preso por insider trading no Brasil. E isso aconteceu com os irmãos Batista da JBS. Vamos para a história. Na noite de 17 de maio de 2017, foi a público um áudio de uma delação premiada envolvendo o nome do ex-presidente Temer. Essa delação foi feita pelos irmãos Batista e o áudio era muito comprometedor e fez com que a Bolsa, no dia seguinte, como esse áudio foi a público numa noite, foi só o dia seguinte que afetou na Bolsa, né? E no dia seguinte a Bolsa abriu caindo muito. Para vocês terem ideia, o Banco do Brasil, por exemplo, caiu 20%, a Petrobras caiu muito, a JBS também caiu 20%, né? E isso afetou muito a JBS porque a delação era dos irmãos Batista, donos da JBS, e também ações das estatais, né? Porque estava envolvendo o nome do ex-presidente. Mas a Bolsa por um todo também caiu muito. Vamos lá para explicar o que aconteceu, por que eles foram condenados e presos por insider trading. Os irmãos Wesley e Joesley Batista venderam um total de 42 milhões de ações ao longo de um mês, totalizando 372 milhões de reais. Esses dados estão públicos, né? Eu peguei eles a partir de uma notícia que estava explicando tudo o que aconteceu. E no dia que no dia seguinte ao áudio, no primeiro dia de bolsa, como eu disse, a JBS caiu 20%. Então eles economizaram um total de 138 milhões de reais em prejuízo. E não satisfeitos por só deixar de perder essa grana toda, o que eles fizeram? Eles compraram 1,5 bilhões de reais em dólar no dia anterior à Bolsa Brasileira desabar, né? No dia que o áudio se tornou público. Então, muito provavelmente, né, eles sabiam que esse áudio se tornaria público nesse dia. Eles já tinham se desfeito de praticamente todas as posições deles em JBS. Então, eles economizaram esses 20% de queda e eles ainda ganharam 7,5% em 1,5 bilhões, que foram o que eles investiram em dólar, porque o dólar subiu 7,5%. Né? Como eu disse, eles foram pegos por insider trading, é bem óbvio que isso era insider trading, né? Foi o Joesley, inclusive, a compra de dólar ele fez do celular dele, né? Então, esse é o caso mais conhecido de insider trading no Brasil. E agora eu vou falar para vocês de 3 casos que não foram marcados como insider trading pela CVM. E cabe a vocês interpretar do jeito que vocês quiserem. E só lembrando mais uma vez, eu não estou acusando aqui ninguém de fraude. Já que vocês já estão habituados com essa história do áudio do presidente Temer e tudo mais, do ex-presidente Temer, e eu falei aqui para vocês que o Banco do Brasil caiu 20%, olha só o que aconteceu 2 dias antes do Banco do Brasil cair 20%. A gente tem aqui em azul a maior negociação, aqui em cima em azul, a maior negociação do dia dos últimos dias. E 2 dias antes
de cair 20%, né, dessa notícia se tornar pública, desse áudio se tornar público, a gente tem a maior negociação única de Banco do Brasil no ano, que é umas 10 vezes maior do que a média histórica, né? A gente tem 4 milhões de ações sendo negociadas de uma única vez, 2 dias antes do Banco do Brasil cair 20%. Essas 4 milhões de ações totalizaram 120 milhões de reais, e a pessoa que vendeu essas ações deixou de ter um prejuízo de 24 milhões de reais. E como eu disse, esse caso está presente na minha base de dados e ele não foi marcado, não foi identificado como insider trading pela CVM. Vamos para o próximo. Agora eu vou falar sobre o mercado de opções, já que vocês já sabem muito bem como funciona o mercado de opções. Agora eu vou falar do Itaú. Esse caso não foi tão marcante como o outro, né? Não caiu 20%, não subiu 20%. Ele foi bem menor. E vocês vão ficar se perguntando, poxa, será que isso realmente foi uma notícia muito relevante? Será que isso poderia ter sido alvo de informação privilegiada? Não sei. Eu também não sei. Imagino que a única pessoa que possa saber disso é a CVM. Então eu vou falar aqui para vocês e caberia a CVM a dar uma olhada nisso, né? Mas vamos lá. O que aconteceu? Em 21 de dezembro de 2017, o Itaú divulgou na sua página pessoal um fato relevante sobre um leilão de ações. E por isso o valor de ação aumentou um pouco mais de 4% nesse dia. Só que como a gente pode ver aqui à esquerda, o volume de opções de compra aumentou muito 3 dias antes desse fato relevante ser publicado. O volume de opções de compra em Itaú já é alto, é de aproximadamente 3 milhões de calls por dia, mas nesse dia passou de 10 milhões de calls no dia. Então, assim, foi logo 3 dias antes desse fato relevante ser anunciado. Então fica aí o questionamento, se, poxa, será que esse aumento de opções de compra de Itaú foram motivados ou não por informação privilegiada? Fica aí o questionamento, né? E agora eu vou falar para vocês o último caso e o mais interessante de todos. Primeiro porque ele não é relativo a apenas uma empresa. Ele é relativo a 2 empresas e nesse caso eu vou fazer um pouco diferente. Nos outros casos eu contava uma história e depois mostrava para vocês o que estava acontecendo nas negociações e no preço. Dessa vez eu vou mostrar para vocês quais foram as negociações e a partir das negociações a gente vai descobrir qual foi a história por trás disso tudo. E vocês vão ver que bate tudo muito certinho. Vamos lá. No dia 30/5 de 2018, a gente tem várias negociações splitadas que foram negociadas e efetuadas no mesmo milissegundo de Petrobras. Foram um total de mais de 9 milhões de ações, negociadas a 22,19, e como eu disse, elas foram splitadas em várias negociações menores, mas todas foram efetuadas no mesmo milissegundo, que foi às 17 horas e 7 minutos do dia 30. 4 minutos e 21 segundos depois, às 17 horas, 11 minutos e 21 segundos, tem também várias negociações splitadas de BRF3, totalizando uma negociações de 8 milhões de ações, negociadas a 21,42, no mesmo milissegundo. Então, o que isso quer dizer? A gente tem uma grande movimentação de dinheiro de Petrobras e depois uma grande movimentação de dinheiro de BRF, mais ou menos no mesmo valor e a mesma quantidade de ações. Agora vamos para a história que vocês vão entender o que aconteceu. No dia seguinte, o dia 1/6 de 2018, o Pedro Parente, então presidente da Petrobras, pediu demissão no meio da greve dos caminhoneiros. Eu não sei se vocês lembram, mas a greve dos caminhoneiros impactou muito a Petrobras. E porque o Pedro Parente, que era o então presidente da Petrobras, ele estava com uma discordância com o governo em relação à política de preço na Petrobras e uma discordância também com os caminhoneiros. E daí ele decidiu pedir demissão no dia 1/6, que era uma sexta-feira, no meio do Trading Day, né? Não foi nem antes do mercado abrir, nem depois do mercado fechar. No meio do Trading Day ele pediu demissão. E o que aconteceu? A Petrobras caiu 14%. Eu vou deixar o gráfico aqui para vocês terem entenderem o que estava acontecendo. A gente vê que já tinha uma grande movimentação de preço na Petrobras, porque estava num momento muito conturbado, né? Mas logo no dia anterior e logo no fechamento do mercado do dia anterior, a gente teve essa grande movimentação de mais de 9 milhões de ações
negociadas no mesmo milissegundo. Mas, Felipe, o que tem a ver a BRF com Petrobras e Pedro Parente e greve dos caminhoneiros? O que acontece? Desde de abril de 2018, o Pedro Parente já fazia parte do conselho de administração da BRF. Até, inclusive, hoje, o Pedro Parente é CEO da BRF. Então, aparentemente, o Pedro Parente iria para a BRF depois. E foi o que aconteceu, porque ele já estava lá também, né? Então, a gente consegue traçar muito bem a notícia. A gente consegue ver aqui que a BRF subiu mais de 10% nesse dia. Então, o dinheiro... Eu não tô afirmando isso para vocês, porque eu não posso dizer, eu não sei quem foram as pessoas, né? Mas tem uma coincidência muito grande que saiu movimentada uma grande quantia de Petrobras e 4 minutos depois uma quantia muito parecida foi negociada em BRF e no dia seguinte o presidente da Petrobras pediu demissão e a Petrobras caiu 14% e ele depois foi para a BRF e nesse mesmo dia a BRF subiu 10%. Então, para mim, esse é o caso mais interessante de possível insider trading, possível evidência de insider trading que tem no mercado brasileiro, porque está envolvendo duas ações, caiu muito Petrobras e subiu muito BRF, e a gente consegue traçar exatamente o que aconteceu na notícia pela movimentação dos ativos, né? Mais uma vez, eu não estou dizendo que ninguém cometeu insider trading aqui, só estou mostrando para vocês, né? E esses eram os casos que eu tinha para mostrar para vocês hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, né? Esses casos, eles só estão disponíveis em inglês, numa leitura muito mais difícil do que eu estou passando aqui para vocês, né? Esse caso da Petrobras, eu nem coloquei ele no artigo especificamente explicando ele, então só vocês estão tendo acesso a essa explicação aqui, nem quem vai ler meu artigo em inglês vai conseguir ter acesso a esses dados, só se entrasse lá na base de dados e fizesse tudo na mão para pegar isso. Mas eu espero que vocês tenham gostado. E na próxima aula eu vou mostrar para vocês quais são as variáveis importantes, porque aqui hoje eu falei de maior negociação do dia, negociações splitadas, volume de compra de opção. Então na próxima aula eu vou falar para vocês quais são as variáveis mais importantes para identificar insider trading. E eu tenho certeza que vai ser muito interessante essa aula, por quê? Porque algumas dessas variáveis foram criadas por mim. Então, os maiores pesquisadores do mundo em relação a insider trading vão usar essas variáveis que eu criei e vocês estão tendo acesso a elas de uma maneira muito mais fácil de ser explicada, né? Porque eu estou falando aqui para vocês em português e tudo mais. Então, eu espero que vocês estejam animados para a próxima aula e que vocês tenham gostado da aula de hoje. Muito obrigado, até semana que vem.